Olá, a crise da pandemia do coronavírus é um fator indiscutível, mas já é possível mensurar o tamanho dos prejuízos? O setor de transportes, por exemplo, vem fazendo algumas contas e até o momento acredita que tenha uma perda de 50% em seu faturamento. Para falar sobre o assunto, convidamos Luiz Henrique Baldez, presidente da Associação Nacional dos Usuários de Transportes de Carga. Luiz, vamos começar exatamente por aí. A gente sabe que a crise é bem profunda, bem complicada, porque paralisou praticamente a economia já há 4 meses. Ah, mas como é que vocês estão fazendo essa avaliação que chegaria no prejuízo de tamanha monta? Maurício, obrigado pela oportunidade. A noite sente honrada em participar deste programa. No caso específico do transporte de carga, nós precisamos analisar setores, porque a pandemia, apesar de ter sido global, apesar de ter sido ela se espalhar por todos os setores da economia, ela teve pesos diferentes em determinados setores. No nosso caso, nós tivemos, por exemplo, o agronegócio, que teve um impacto relativamente pequeno. O agronegócio conseguiu passar quase, eu diria, quase que incólume pela pandemia, e o que foi muito bom, porque manteve, pelo menos, esse setor em nível de atividade satisfatório. No caso, por exemplo, do setor siderúrgico, nós já tivemos o outro extremo, um impacto imenso. Por quê? Porque a ponta do consumo dos produtos siderúrgicos, como o caso da indústria automobilística e toda a sua cadeia produtiva, a indústria automobilística tem um impacto muito grande, porque ela tem uma cadeia longa e tem muitos fornecedores, pneus e outros insumos para a produção dos carros, e a maioria de aço. Então, quando a indústria automobilística fechou, praticamente fechou o consumo para a indústria siderúrgica. Então, nós tivemos empresas que fecharam equipamentos, fecharam altos fornos, paralisaram suas atividades, não é? E isso agora que está começando a retomar com a abertura desse mercado lá na frente. Também a indústria de, por exemplo, papel, nós tivemos o consumo de restaurantes muito prejudicado, quer dizer, foi uma queda enorme. Então, também tivemos esse impacto no nível de produção. No caso siderúrgico, a nossa estimativa é que este ano nós devemos ficar com esta queda na receita, né, no faturamento dessa ordem de 40%, 50%, porque nós vamos ter uma queda da produção, né, e vamos ter uma queda também no consumo aparente. Então, nós vamos ter realmente uma queda muito forte no faturamento das empresas. Agora, há também um fator curioso nisso tudo, porque se mudou a estrutura de vida praticamente de toda a população, nessa coisa do isolamento, e as pessoas passaram a ter o consumo, por exemplo, de muito pela internet, né? Quer dizer, e também uma coisa curiosa, porque o fato de você ficar em casa permitiu que você consumisse mais alimentos, né? Exatamente essa ausência de você ir aos restaurantes, se mover, né? Claro que aí você tem a questão do transporte, que também você parou de andar de carro, quer dizer, o setor de combustível também deve ter tido uma redução significativa, né? Quer dizer, mas, de certa forma, essa balança não termina se equilibrando, você comprando mais pela internet,
pelo e-commerce, enfim. Como é que fica este balanço aí? Pois isso é verdade. Por isso que nós hoje estamos estimando que a curva de recuperação será um pouquinho mais acentuada, será melhor para a economia do que se imaginava logo que começou ali no mês de abril, que praticamente paralisou tudo, e os próprios consumidores em casa estavam ainda se adaptando a não sair e pedir tudo, principalmente alimentação, nas próprias residências. Agora, o fato de a mobilidade urbana ter, eu não diria zerado, mas ido a um patamar muito baixo, todo este consumo associado à mobilidade urbana, ele desapareceu. Né? Quer dizer, nós tivemos todo esse aspecto do consumo pela internet, que acabou se tornando uma coisa nova, não, porque a gente já tinha, já se abastecia pela internet em algum nível, mas agora realmente se tornou uma forma normal de você se abastecer em sua casa. Mas a mobilidade urbana, só para você ter ideia, no caso dos pedágios, que é um indicador de mobilidade urbana, os pedágios caíram mais de 30%, tá certo? Caíram na média, porque veículo foi quase mais de 40% de queda dos veículos, e nos caminhões, que é a outra parcela, caiu em torno de 20%. Então, os caminhões caiu menos porque o agronegócio, porque é como você falou, o consumo alimentar das pessoas continuou, não é? Eu acredito no nível, ainda vamos ver, mas acredito até no nível menor, mas continuou a alimentação normal das famílias. Mas o passeio, a ida ao trabalho, isso tudo reduziu brutalmente. Tá? E como nós temos, no caso das empresas associadas da ANUT, elas são demanda derivada de um consumo de ponta, quando a ponta cai, o primeiro a cair também somos nós vamos arrastados, tá? Pelo não consumo ou pela redução do consumo. Então, houve um balanço, né? Não foi tão terrível quanto se imaginava, né? Em abril. Só para você ter ideia, nós tivemos um caso de empresas que fecharam as portas. Olha, uma indústria gasta bilhões de reais para ser implantada. Chegar no limite de você fechar, porque não tem a quem vender, é realmente uma decisão muito drástica, muito difícil de ser tomada. Mas nós tivemos casos de fechar a porta, fechar a produção, fechar equipamento, porque o consumo realmente foi muito lá embaixo. Mas eu diria isso, a sua avaliação está correta no sentido de que houve um reequilíbrio, mesmo que menor do que o desequilíbrio, mas houve um reequilíbrio na matriz de consumo. Agora, Luiz, também tem um aspecto cultural do meio de transporte, que é exatamente esse transporte meio que casado. Quer dizer, o caminhoneiro que sai de São Paulo com um determinado produto para Brasília, por exemplo, ele volta para São Paulo também transportando produtos aqui do Centro-Oeste. Há essa coisa. Essa cadeia se manteve, de certa forma, equilibrada ou houve um desequilíbrio aí muito grande? Porque mudaram, não, né? Houve um desequilíbrio, O que acontece é o seguinte, normalmente, antes da pandemia, você já tem desequilíbrios. Por quê? Desequilíbrio em termos de volume e em termos de valor do produto que está sendo transportado. Por exemplo, os produtos de São Paulo ou do Sudeste que vão para o Nordeste têm um maior valor agregado. E o volume é maior. Os produtos que vêm com os caminhoneiros do Nordeste voltando para o Sudeste, o valor agregado deles é menor. E o número de caminhões, quer dizer, a oferta de caminhões lá no Nordeste é maior do que a demanda que vem para o Sudeste. Por isso é que se chama frete de retorno.
né? Quer dizer, o caminhoneiro vai do A a B, do local A para o local B, e quando volta de B para A, ele tem um número de caminhões maior do que B necessita. Aí o frete cai e se chama, então, de frete de retorno. Isso ocorreu, esse desequilíbrio. Isso já existia, é assim, o nosso país, uma área mais industrializada do que outra, mas isso foi acentuado nesse momento. Por isso é que no início da pandemia, você deve se lembrar, houve um problema que foi resolvido depois, que os estados começaram a fechar suas fronteiras. Não sei se você se lembra disso. Sim, sim. Com medo da pandemia, e fechou sua fronteira, o que impediria, evidentemente, até o transporte de remédios, o transporte de alimentos, outras cargas perecíveis, né? Não podia ficar, não é, no meio do caminho. E isso, a ANUT atuou muito junto com outras entidades, mas junto ao governo, e o governo, houve um acordo, inclusive, foi criado um comitê de secretário de transportes, e isto foi equacionado, né? Mesmo com os necessários cuidados, né? Quanto à pandemia, de parada, fiscalização, retirada de temperatura, etc., mas o transporte se equacionou. Mas o desequilíbrio continuou e hoje está um pouco mais acentuado. O Nordeste e o Norte estão mais, não é prejudicados, eles sentem mais este processo do que o Sul-Sudeste, que tem produtos de maior valor agregado. Agora, um outro fator também curiosíssimo que terminou sendo despertado, talvez, ou pelo menos mais salientado a partir da pandemia, é a estrutura de apoio aos caminhoneiros nas estradas. Percebeu-se que era uma estrutura muito precária e, sobretudo, com a necessidade de fechamento dos restaurantes de beira de estrada, essa estrutura se agravou ainda mais, além da estrutura das estradas, que a gente já sabe de sua precariedade. Né? Também como é que ficou isso? Quer dizer, o que é que a ANUT, de certa forma, está fazendo em termos de projeto, de pensamento, para que essa estrutura que foi salientada, a precariedade dela durante a pandemia, possa ser resolvida? Olha, excelente. Olha, a ANUT participa de um fórum no Ministério da Infraestrutura chamado Fórum do Transporte Rodoviário de Carga. Isso já há uns 4 anos, 5 anos. E deste fórum, antes da pandemia, isso eu estou falando de 2018, até na greve dos caminhoneiros, você se lembra, esse tema já havia sido levantado. Quais eram os pontos principais? A qualidade de nossa rodovia. 2, a qualidade dos pontos de parada para os caminhoneiros. Eles tinham horas de descanso e não tinham onde ficar. A precariedade dos pontos de embarque e desembarque nas fábricas, tá certo? E das unidades abastecedoras. E, por fim, o valor do frete. Muito bem. Estes 4 temas foram debatidos e aprofundados. A nossa infraestrutura é ruim de transporte, tá certo? Nós temos boas estradas no sudeste do país, tá? Você tem ideia, 80% das estradas do sul-sudeste, tá certo? Estão em estado ótimo ou bom. No norte e nordeste é apenas 30%, 70% em estado péssimo ou ruim. Mas a do Sudeste, a do Sudeste 80%. A do Sudeste, em sua maioria, tem o problema do pedágio, né? Isso. Quer dizer, sempre tem um mas na questão. Mas, em termos de qualidade, é isso, tá? Então, o caminhoneiro já tinha esse problema de manutenção do seu equipamento de trabalho, tá? Que era levado a pneus estragar muito antes da vida útil dele. E ele tinha problemas de oficinas, de apoio ao trabalho dele. Isso, com a pandemia, se agravou. Por que se agravou?
Porque, como eu falei no início, num primeiro momento fecha tudo. E aí fechou o restaurante, fechou a oficina, fechou tudo. Então, ele se viu no ambiente que ele não tinha apoio de nada para trabalhar. Bom, aí nós começamos a trabalhar, e aí várias entidades trabalharam, inclusive a CNI trabalhou muito de nós melhorarmos esse ambiente de trabalho. E como nós fizemos isso? Junto com o próprio Ministério da Infraestrutura, nós fizemos protocolos internos, a cada entidade tem o seu próprio protocolo, de dar um apoio integral, pelo menos na porta da fábrica, não é? No embarque e desembarque, para os caminhoneiros. E aí seria tanto na área médica, assistencial, vamos chamar assim, por causa da pandemia, mas também na área de segurança, não é? Então, nós criamos protocolos de medir temperatura, se tiver qualquer coisa, nós já encaminhamos continuamos ainda, encaminhamos a um ambulatório, apoiamos o caminhoneiro que apresente algum sintoma, lavar a mão, higienização de caminhão, tudo que você possa imaginar, isso está resolvido e no nível altíssimo. Quer dizer, o caminhoneiro tinha razão quando ele reclamava das condições de trabalho. Você pode perguntar, está hoje ideal? Não, sempre precisa melhorar alguma coisa, mas para o que era realmente, nós caminhamos muito dando esse apoio a ele. E, finalmente, a questão do Nordeste é que aí nós continuamos com as estradas ruins, apesar dos protocolos que nós desenvolvemos. Então, na realidade, nós temos uma balança que ainda pende para o lado da deficiência do transporte, por causa da via, tá certo? E por causa das condições operacionais para o caminhoneiro. E, finalmente, aí vem a pergunta, mas, Baldez, por que o Sudeste é tão bom assim, está sobrando dinheiro lá para as rodovias? Eu diria que não. O negócio lá foi o programa de pedagiamento de rodovia, tá certo? Quer dizer, São Paulo deu o pontapé inicial, tem um volume uma extensão de rodovia pedagiada muito alto, muito grande, não é? Agora, as rodovias, você tem que realmente reconhecer a excelência, né, que São Paulo tem e o Sudeste de um modo geral. Ou seja, há um preço a pagar pela rodovia estar em bom estado, que é o pedágio. Sim, que é um problema sério para vocês, né? Agora, vocês fizeram, inclusive, uma campanha de vacinação e tal, cuidando disso, da segurança, digamos assim, sanitária dos caminhoneiros. Agora, tem um outro fator, pelo menos a gente tem visto com menos frequência, eu não sei se em decorrência da própria pandemia ou se os próprios marginais também estão de quarentena, porque a questão dos roubos de carga me parece que caiu um pouco. Como é que está isso? Essa questão da segurança nas estradas. É verdade. Essa questão do roubo de carga, surpreendentemente, outro dia eu estava até entrando em contato com algumas seguradoras para entender um pouco qual foi o fenômeno que ocorreu, tá certo? Foi devido ao isolamento social, não é? Foi devido também à queda no consumo, porque muitas têm produtos de alto valor agregado que são muito visados, né? É celular, é televisão e tal. Esses produtos de maior valor agregado que houve também uma queda no varejo, né? E isso fez cair também o transporte e outros, toda a cadeia teve o seu impacto, aliado ao isolamento social. Na realidade, eles estão fazendo essa avaliação, estão fazendo esse levantamento, tá certo? Mas não sabemos ainda em que medida. Mas o isolamento social, a redução
do número de viagens, né? Número de viagens, e principalmente de produtos de alto valor agregado, deram esse alívio, vamos chamar assim, um pouco para essa questão do roubo de carga. Valdez, também há uma questão que é interessante a gente salientar aqui, porque a gente sabe que, claro, todos os setores terão prejuízos, o setor de transporte, vocês calculam num prejuízo aí algo em torno, ou pelo menos na diminuição dos ganhos, algo em torno de 50%, né? Mas, de qualquer forma, a pandemia trouxe algumas lições, trouxe algumas discussões que, de certa forma, enriquecem, né, as nossas perspectivas de futuro, pelo menos. Quer dizer, como é que o setor de transporte está hoje vislumbrando o pós-pandemia? Olha, nós vemos com otimismo responsável, vamos chamar assim, tá? Um otimismo responsável. O Brasil é um daqueles países que tem muito a fazer. O Brasil, ele está aprendendo com seus próprios erros. O Brasil tem uma infraestrutura pequena, pequena e precária. Você tem ideia, nós temos 1.700.000 quilômetros de rodovias. Destas, só 200.000 quilômetros é asfaltada, é pavimentada. Então, um país deste tamanho, que é rodoviarista, que transporta suas cargas por rodovia, só por rodovia praticamente, e só tem 200.000 quilômetros de via pavimentada para 8,5 milhões de quilômetros quadrados, quer dizer, é um nada. Há concentrações, você pode dizer, não, mas o Sudeste, se você fizer uma concentração no Sudeste, provavelmente, se você se isolasse o Sudeste e calculasse quilômetros de extensão por quilômetro quadrado, provavelmente compararia com a Alemanha e com outros aí. Mas, na média, o país, o Norte e o Nordeste, sofre muito por causa disso. Então, nós temos infraestrutura a ser feita que daria um potencial imenso do Brasil. Você vê o caso do saneamento agora. Se fala que há necessidade de 700 bilhões de reais de investimento. Por quê? Porque tem tudo a fazer. Né? Não é fazer um pouquinho, uma conexão aqui, tantos quilômetros. Não, é refazer tudo que nós temos que fazer. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos só regulação séria e regulação estável. Não podemos rasgar contrato, não podemos estar toda hora mudando. Ah, é assim, agora passa para cá. Não, porque senão o investidor que vai botar o dinheiro dele, ele não coloca num ambiente desse. E o transporte é a mesma coisa. Eu quero só fazer, Maurício, um parêntese sobre essa questão da queda do faturamento. As empresas de transporte, tá certo? Nós estamos falando que 30% dela, só as notícias que eu tenho, fecharão as portas. Ou seja, não vão chegar lá do outro lado. Então, isso, quando a gente fala em redução do faturamento, entram essas empresas também que vai ser zero. Você está entendendo? Então, a pancada é muito grande no setor. Quando a gente fala 50%, 30%, é coisa muito grande. Agora, a recuperação é que eu acho que pode ser mais rápido do que nós imaginamos e queremos isso. E a infraestrutura, nós temos dado nossa opinião ao Ministério da Infraestrutura, temos mandado ofícios, temos nos posicionado de que é a infraestrutura do país que vai tirar o país do atoleiro. Tá certo? Não há outra possibilidade que não seja pela infraestrutura. Claro, ele tem que investir muito nisso. Valdez, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania, foi uma conversa muito proveitosa. Muito obrigado e sucesso na retomada dos setores econômicos dos transportes. Muito obrigado.
Obrigado, Maurício. Fico à disposição para novas conversas que você tiver aí programado para a TV Senado. Obrigado, hein? Muito obrigado. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou o nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo Cidadania.